Vamos lá, senhores, dando continuidade aí no nosso estudo acerca do processo legislativo, tá? Nós vamos para mais um bloco aí, onde nós vamos trabalhar aqui o que a gente chama de proposta de emenda constitucional paralela, tá? Nós já finalizamos ali o processo formal, né? Nós temos a fase da iniciativa, onde eu vou verificar a questão da competência para apresentação de proposta de emenda constitucional. Nós temos a fase deliberativa, né, a fase constitutiva, onde eu vou verificar a questão da aprovação dessa proposta. Tem que ser analisada pelas duas casas do Congresso, Câmara e Senado, em 2 turnos, sendo que em cada um tem que alcançar no mínimo 3/5 dos membros, não é isso? Nós vimos também a fase complementar, que é a fase final, onde ocorre a promulgação, que no caso de proposta de emenda constitucional, é feita pela mesa diretora da Câmara e do Senado, tá? Não é pelo presidente da República. A questão da publicação, e agora nós vamos detalhar aqui essa questão da possibilidade da proposta de emenda constitucional paralela, ok? Professor, o que vem a ser essa tal de emenda constitucional paralela? Olha aí, ó, vem cá. É possível que uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda constitucional, ela tenha em seu conteúdo alguns dispositivos de maior polêmica, que, por sua natureza, por serem polêmicas, elas iriam acabar gerando uma demora em sua tramitação, porque ia ser discutido ali na Câmara, ia ser discutido ali no Senado, e aquilo ali ia travar, porque por ser um assunto polêmico, alguns a favor, outros contra, e etc. Neste caso, o que eu posso fazer? Poderá o referido tema, né, o dispositivo polêmico, ser desmembrado do texto base, do texto inicial, e constituir uma outra proposta de emenda constitucional. Essa é a PEC paralela. Então é como se eu tivesse aqui, ó. Isso aconteceu, senhores, só para você ter um exemplo aqui, na questão da reforma da Previdência, tá? A reforma da Previdência foi regulamentada através de uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional. Tinha uma parte dela que era polêmica, que era uma parte que falava o quê? Da inclusão na reforma previdenciária dos estados e dos municípios. Então o que eles fizeram? Sabendo que esse tema aqui é polêmico e ia acabar travando a aprovação da reforma da Previdência, né, no âmbito da União, o que eles fizeram? Eles retiraram os dispositivos que trata ali dos estados e dos municípios serem incluídos nessa reforma e colocaram isso em outra PEC, em outra proposta de emenda constitucional, para que esse tema polêmico não travasse o texto básico, texto base, né? A proposta inicial. Agora, cuidado, segundo o STF, sendo a matéria objeto das duas propostas de emenda constitucional, propostas de emenda constitucional diferentes, sendo uma rejeitada, a outra poderá ser aprovada na mesma sessão legislativa, sem que com isso ocorra desrespeito ao princípio da irrepetibilidade. Vamos entender isso aqui, senhores, olha só, presta atenção. Imagina o seguinte cenário. Eu tenho aqui uma PEC e eu verifiquei que esse dispositivo X e Y aqui, eles são polêmicos e eles vão acabar travando a aprovação dessa PEC. Essa PEC vai demorar muito para ser aprovada em decorrência desses dois temas, desses dois dispositivos que são polêmicos. Existem outros dispositivos aqui, A, B, C, D, E e etc. O que eu posso fazer? Eu posso retirar esses temas polêmicos e eles constituírem uma outra PEC, uma outra proposta de emenda. E nessa outra proposta eu vou discutir só esses dois temas aqui que são polêmicos. Eu retiro daqui, do básico, né, da primeira proposta, e crio uma outra proposta de emenda constitucional para que esses dois temas não travem a aprovação dos temas A, B, C, D e E. Correto? Por que eu chamo de PEC paralela? Porque elas estão falando do mesmo tema, certo? E elas vão correr ao mesmo tempo, paralela, uma ao lado da outra. Então agora eu tenho aqui duas propostas diferentes, tá? Apesar de tratar do mesmo assunto, de uma complementar a outra. Quando eu faço isso, o que o STF decidiu? Se por um acaso
tá? Essa PEC inicial aqui, por exemplo, ela for rejeitada, nós aprendemos que assunto, matéria rejeitada, assunto de PEC rejeitada não pode ser objeto, né, de nova proposta na mesma sessão legislativa. Nós vimos isso. Só que o que o STF entendeu aqui? Segundo o STF, nesse caso aqui, é perfeitamente possível, tá, que a rejeição dessa PEC não venha a afetar a análise da outra proposta de emenda constitucional. Por quê? Porque quando essa primeira foi rejeitada, essa outra proposta de emenda constitucional, que trata somente dos temas sensíveis aqui, vamos dizer, temas polêmicos, essa outra PEC aqui, ela já existia. Então eu não estou criando uma nova proposta na mesma sessão legislativa após a rejeição da primeira. Na verdade, eu tenho aqui duas PECs correndo ao mesmo tempo. A rejeição dessa não impede a análise dessa outra PEC na mesma sessão legislativa e nem mesmo a sua aprovação. Tranquilo até aqui? Beleza? Tá. Confesso aos senhores que esse tema de PEC paralela, ele pode ser cobrado da sua prova se for uma prova mais aprofundada, tá? Um concurso aí um concurso para a Câmara dos Deputados, concurso para o Senado Federal, concurso para consultor legislativo, tá? Não costuma cair. Se você tiver com a intenção de prestar um concurso, por exemplo, para a Polícia Civil de um estado, se não for um cargo de delegado, provavelmente não venha a aprofundar tanto, mas aqui eu tenho um compromisso com você de trabalhar com você o conteúdo de forma completa, tá? Independente do cargo que você almeja aí, nós vamos trabalhar de forma completa para que você domine o conteúdo, tá? Próximo teminha que a gente tem que trabalhar também, para a gente entrar no próximo tópico, finalizando o processo legislativo de emenda constitucional, que são as limitações, são as emendas, tá? Cuidado, porque esse tema aqui, eu vou aprofundar ele lá quando eu for trabalhar lei ordinária e lei complementar. Mas como eu falei para vocês do princípio da irrepetibilidade aplicado para as propostas de emenda constitucionais que foram rejeitadas ou havidas, né, por prejudicadas, eu tenho que falar um pouquinho disso aqui, principalmente no que se refere à emenda substitutiva, tá? Na qualidade de substituto. Para falar disso, eu só tenho que de forma bem superficial, porque isso aqui eu vou aprofundar lá em lei ordinária, no processo legislativo de lei ordinária e lei complementar, tá? As emendas, elas podem ser, quando eu falo emenda aqui, cuidado, eu estou falando do quê? Eu estou falando de alteração, tá? Senhores, chega lá na Casa Legislativa, chega lá na Câmara, chega lá no Senado, uma proposta de emenda constitucional. Chega lá também projeto de lei ordinária, um projeto de lei complementar, para ser discutido e votado. Tudo bem. O que acontece? Essa proposta, esse projeto, né, tanto a PEC como o projeto de lei ordinário, o projeto de lei complementar, tanto faz, eles podem ser alterados. Quando eu falo emenda aqui, eu estou falando de alteração. E cuidado, eu tenho uma classificação para essas alterações. Eu posso ter uma emenda supressiva. O que seria isso aqui? A emenda supressiva é a que suprime qualquer parte de outra proposição, podendo recair sobre dispositivo, sobre expressão ou palavra do texto. As emendas supressivas sempre têm a pretensão de excluir ou retirar parte de outra proposição. Então calma. O que seria uma emenda supressiva? Quando a Câmara, o Senado, ao analisar um projeto de lei ou uma proposta de emenda constitucional, ela retira o dispositivo dessa proposta. Fala, olha, aqui você tem vários dispositivos, esse aqui nós vamos retirar. E aí a Câmara vai lá e retira aquela partezinha, ela suprime, né? Ela está alterando o texto? Tá. A proposta ela foi com vários dispositivos, dentre eles o dispositivo X, não é isso? Só que aconteceu, quem legisla, quem tem a função típica de legislar é o Poder Legislativo.
Então, senhores, é perfeitamente possível que ocorra isso aqui, ó. Por exemplo, o presidente da República, ele apresentou uma PEC. Tudo bem. Dentro dessa PEC tem vários dispositivos. Esse dispositivo específico aqui, X, a Câmara, por exemplo, ela retirou do texto inicial. Então ela fez o que? Ela alterou, ela modificou o texto inicial? Modificou, porque ela retirou um dispositivo. Essa emenda, que nada mais é do que a alteração, essa emenda aqui do projeto inicial, tá? Como ela retirou um dispositivo, ela é classificada como emenda supressiva. Então supressiva é aquela emenda, aquela alteração que eu faço no texto inicial, tá? Retirando um dispositivo, retirando ali algo da proposta inicial, beleza? Essa emenda ela também pode ser aglutinativa. O que é uma emenda aglutinativa? É a que resulta na fusão, na junção de outras emendas ou destas com o texto. A ideia básica de uma emenda aglutinativa é criar um texto que seja uma aproximação daqueles que estão sendo aglutinados. Deixa eu te explicar como é que funciona isso aqui. Olha só, imagina o seguinte. Eu tenho aqui uma PEC, projeto de lei sobre um tema X. Só que existem outras propostas e outros projetos sobre o mesmo tema. Tá tudo correndo lá. O que eu posso fazer? Eu posso, aglutinativa vem do quê? Fusão, aglutinar, juntar. Eu posso pegar alguns dispositivos que estão aqui nessa proposta, outros dispositivos que estão aqui nessa proposta e acrescentar, juntar, né? Todos esses dispositivos que estão nessas propostas e criar uma outra, né? Na verdade, vou estar criando uma outra proposta, né? Vou estar alterando essa proposta inicial, fundindo, tá? Juntando todas essas temáticas, o tema é o mesmo, juntando todas as regras que estão aqui nesses projetos, nessas propostas diferentes, juntar tudo para constituir uma única proposta de emenda constitucional, um único projeto de lei, por exemplo. Aglutinar e somar. Já que tem vários picados, vamos juntar tudo aqui, ver o que a gente quer e a gente vai modificar esse projeto, essa proposta inicial, tá? Beleza, lembrando que eu estou falando até um pouco rápido, porque a gente vai aprofundar isso aqui lá em lei ordinária e complementar, né? É que eu preciso da última. Olha aqui, ó. A emenda aglutinativa somente poderá ser oferecida em plenário por líderes que representem a maioria absoluta dos membros da casa e deve ser apresentada até o momento da votação da parte do dispositivo a que se refere. Tá. Emenda aditiva. Aditiva vem de quê? Adição. Aqui, senhores, a emenda aditiva ela tem a finalidade de incluir, ou seja, adicionar novos conteúdos à proposição. Então, olha que interessante. Se a emenda supressiva ela diminui, ela retira algo, a aditiva ela inclui. Eu tenho emenda de redação. O que é emenda de redação? Redação escrita, tá? Denomina-se emenda de redação aquela modificação, tá? É uma espécie de emenda modificativa. É aquela modificação que eu faço para corrigir um vício de linguagem, uma incorreção técnica legislativa, tá? Então, por exemplo, poxa, tem um erro do termo, por exemplo. Vamos colocar que aqui a proposta de emenda constitucional está falando ali da questão do Senado está emitindo decreto legislativo. Opa, Senado não emite decreto legislativo. Decreto legislativo é a espécie normativa elaborada pelo Congresso Nacional no exercício de suas competências exclusivas, né? Então, na verdade não é decreto legislativo, seria uma resolução. Foi um errinho técnico? Foi. Então o que a gente faz? Faz uma emenda de redação e corrige, troca decreto legislativo por resolução. Então cuidado, tá? Se você analisar, a emenda de redação, ela não altera o conteúdo, digamos assim, tá? No caso de o Senado fazer emenda de redação a um projeto aprovado, um projeto de lei, por exemplo, aprovado pela Câmara, não haverá necessidade da devolução, de devolver para a Câmara. Por quê? Porque a emenda de redação, senhores, ela não altera o conteúdo, ela altera só algum termo,
uma palavra, ela faz uma correção, tá? Da linguagem, uma correção ortográfica que foi feita ali no texto inicial, tá ok? Beleza. Aí eu tenho emenda modificativa, né? Emenda modificativa é a que altera uma proposição. Quando a modificação ela é substancial, né? E pretende fazer uma alteração global na proposição, na proposta, passa a ser um substitutivo. Calma, aqui é onde eu queria chegar. Presta atenção agora, vem cá. A emenda modificativa ela vai alterar alguma coisa, tudo bem. Agora presta atenção. Existem situações em que a modificação ela é uma modificação até leve. E existem outras situações que, na verdade, o texto está sendo de forma global, tá? E de forma global ele está sendo modificado. É como se eu estivesse criando um outro projeto, uma outra proposta. Toma cuidado, olha só. Emenda substitutiva. Emenda substitutiva visa retirar uma parte existente da proposição, da proposta, e acrescentar outra em seu lugar. Portanto, substitui parte de uma proposição pela parte apresentada. Funciona assim, ó. Eu tenho aqui a proposta de emenda constitucional. E nela, eu tenho uma parte que tratava aqui, por exemplo, sobre direitos de, sei lá, direitos do servidor público, previsto na Constituição Federal. Tranquilo. Essa parte aqui do artigo, por exemplo, do dispositivo X até o dispositivo Y, eu posso retirar e acrescentar outras regras sobre esse tema aqui dentro. Falar, ó, não concordo com esse negócio de greve, não concordo com policial fazer greve, etc. Vou retirar isso aqui da proposta e vou acrescentar no lugar outras regras, tá, sobre esse tema. Então eu tiro um pedaço da proposta e acrescento outro. Essa é uma emenda substitutiva, porque ela substitui, ela tira uma parte da proposta e acrescenta outra no lugar, tá ok? Agora cuidado, cuidado. Essa emenda substitutiva, às vezes, ela constitui o que a gente chama de substitutivo. O que é isso? É uma proposta de alteração global de uma proposição. Ela visa alterar substancial ou totalmente uma proposição. O substitutivo é considerado uma emenda substitutiva e recebe esse nome especial em razão da alteração maior que propõe. Olha que interessante, senhores. Eu pego aqui eu não estou substituindo apenas uma parte da proposta. Na verdade, eu estou substituindo praticamente toda a proposta, certo? Então ela é global. Imagina o seguinte, olha, a proposta foi apresentada, tem essas regras aqui. Estou falando aqui de, por exemplo, 20 dispositivos dessa proposta. E eu vou retirar esses dispositivos e vou acrescentar no lugar outros. Só que eu não peguei um pedacinho, uma parte pequena da proposta. Na verdade, eu peguei uma parte substancial, tá? Que corresponde aqui a totalmente ou quase totalmente a proposta. Então eu estou tirando quase tudo da proposta inicial e colocando uma proposta, apresentando uma nova proposta dentro da proposta inicial. Eu estou fazendo uma emenda substitutiva, porque eu estou tirando algo e colocando outra no lugar. Só que ela é apelidada aqui, ela é classificada como substitutivo porque ela é global. Ela pega praticamente todo o texto, tá, da espécie normativa, da proposta de emenda constitucional, do projeto de lei, tá ok? Então, preste atenção, por que eu queria chegar aqui. Olha só, uma vez realizada emenda substitutiva, será a mesma votada e, sendo rejeitada, poderá o projeto inicial ser aprovado na mesma sessão legislativa sem que com isso haja violação ao princípio da repetibilidade. Por quê? Por quê? Presta atenção. O que uma emenda substitutiva ela faz? Ela retira do texto inicial da
da proposta ali, uma parte, ela retira e acrescenta outra no lugar. Só que o que acontece? Olha só que interessante. Eu fiz essa alteração e essa proposta aqui, alterada, já modificada pela emenda substitutiva, ela foi rejeitada. Aí vem a dúvida. Professor, foi rejeitada por quê? Vamos imaginar que foi rejeitada porque não convenceu o dispositivo Y aqui. Não gostaram dessa modificação. Não conseguiu alcançar os 3/5 em 2 turnos em cada casa. Tudo bem. Eu posso voltar com a proposta inicial, voltar ao dispositivo antigo X. Eu pego lá o projeto, a proposta, desculpa, inicial. Eu falo, olha, já que não passou esse aqui, foi rejeitada porque nós alteramos com a emenda substitutiva, tirando o dispositivo X e acrescentando o Y, eu posso colocar em votação na mesma sessão a proposta inicial, ou seja, com o dispositivo X, para ver se passa, para ver se convence pelo menos 3/5 dos membros da Câmara e do Senado em 2 turnos? Posso. E isso aqui o STF falou que não viola, tá? Não viola o princípio da irrepetibilidade. Tá? Por quê? Porque na verdade esse dispositivo original, o X, tá? Ele já estava aqui. Nós tiramos ele e colocamos um novo. Esse novo foi rejeitado. Então não tem problema de eu analisar essa PEC, mesmo tratando do mesmo tema, da mesma matéria, na mesma sessão legislativa, desde que eu esteja analisando com a proposta inicial. Que essa daqui, com alteração, foi rejeitada. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Beleza. Senhores, eu vou fechar esse bloco e no próximo bloco eu quero que você tome muito cuidado, você não deixe de acompanhar o próximo bloco, que eu vou começar a trabalhar com vocês as limitações, tá? Sobre emenda constitucional. E aí a gente finaliza, tá? Processo legislativo de emenda constitucional com conteúdo completinho para você poder prestar em qualquer concurso que você queira, tá ok? Então, me aguarde aí, assista o próximo bloco.